Fala, nação tricolor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo exclusivo aqui do R7 Tricolor. O canal onde a gente fala de São Paulo com a paixão que essa camisa merece. Se você ainda não é inscrito, corre agora e aperta aquele sininho para não perder nenhuma novidade quente do nosso tricolor. E olha, se você quer apoiar de verdade o canal e fazer parte da nossa família VIP com conteúdos exclusivos, análises aprofundadas e participar das nossas lives especiais, clica em Seja Membro aqui embaixo agora. Vamos juntos fortalecer o R7 Tricolor. E o assunto de hoje é bomba pura. O rumor sobre Gabigol não é só sobre um nome. É sobre um manifesto. É sobre o impacto cultural, tático e psicológico que um jogador desse tamanho causa no nosso elenco, no nosso treinador e nos nossos rivais. Então fica comigo até o final porque essa análise está imperdível. O impacto no vestiário. De Cutia aos veteranos. Agora pensa no impacto no elenco atual. Imagina o que significa ter um nome desse no vestiário para a molecada da base. O São Paulo sempre formou talento. Sempre. A nossa fábrica não parou, mas muitas vezes a gente revela moleque, joga no profissional e fala. Se vira lá no meio da tempestade e tenta decidir sozinho. A chegada de um jogador cascudo tira esse peso. O garoto pode respirar, pode crescer no tempo certo, pode entrar no segundo tempo com o adversário já cansado de apanhar psicologicamente do titular. Isso acelera a maturação de forma saudável. E isso é ouro para um clube formador como o nosso. E não dá para ignorar o efeito inverso também. O veterano que às vezes já está cansado mentalmente ganha injeção de adrenalina só por estar treinando todo dia com esse tipo de jogador. Você acha que ídolo de vestiário gosta de ver o clube se arrastando? Não gosta. Quer ver ambição. Quer ver nome grande chegando. Quer ver direção pensando grande e não só tampando buraco. Isso reacende desejo coletivo, reaquece o ambiente, torna o treino mais quente, mais competitivo, mais verdadeiro. E é exatamente isso que o São Paulo precisa agora. E nesse ponto entra Hernan Crespo de novo. Ele não é um treinador que fica passando a mão na cabeça de jogador para fazer média. Ele cobra. Ele exige intensidade e verticalidade. Ele quer que o São Paulo seja implacável. E quando ele pede esse tipo de característica, a diretoria escuta. Porque sabe que se entregar, ele faz acontecer. Crespo não precisa que ninguém carregue ele. Ele carrega o projeto junto. Isso dá peso quando ele olha para um nome específico e fala: esse cara, nesse momento, me ajuda a ganhar. E é exatamente isso que está acontecendo. A presença de um jogador desse calibre também muda a dinâmica dos treinos. Porque todo mundo sente quando tem um cara que pode decidir jogo grande entrando na disputa por vaga. E isso não é pressão negativa, é pressão positiva. É aquela pressão que faz o grupo crescer. Imagina o lateral treinando sabendo que precisa dar bola limpa para um finalizador letal. Imagina o volante sabendo que tem que proteger mas também liberar passes verticais. Imagina o zagueiro sabendo que tem respaldo ofensivo se errar a saída de bola. Isso é segurança coletiva. E tem mais. Jogador desse porte também atrai mídia, atrai holofote, e isso tira a pressão de outros atletas do elenco que ainda estão em processo de amadurecimento. É uma blindagem natural que acontece quando você tem um protagonista claro no grupo. E o São Paulo precisa urgentemente desse protagonista. Porque nos últimos anos a gente viu muita promessa ser queimada por excesso de cobrança precoce. Muita joia sendo cobrada como se já fosse craque pronto. E agora, com a possível chegada de um nome consagrado, esses garotos podem crescer com mais tranquilidade. Podem aprender observando. Podem se desenvolver sem o peso do mundo nas costas. E isso, meu amigo tricolor, é planejamento de longo prazo. É pensar não só na temporada atual, mas nas próximas temporadas. É construir um ambiente onde títulos se tornam constantes e não apenas episódios isolados. É isso que separa clube grande de clube que só administra crises. A mudança de postura. De vitrine a predador. Outra coisa que a gente precisa falar sem hipocrisia. O São Paulo se acostumou nos últimos anos a estar mais perto de vender do que comprar grande nome.
Isso criou na cabeça do torcedor uma sensação de que a gente virou vitrine barata para europeu e alvo fácil de rapina interna. Ver o clube se mexendo para, ao invés de ser saqueado, ser predador de mercado de dentro do Brasil é simbólico demais. É o São Paulo voltando a se comportar como São Paulo. É a postura de gigante que a gente estava com saudade de ver. É olhar para o mercado e dizer: queremos aquele ali e vamos buscar. E é impossível ignorar também a reação dos rivais só com o rumor. Quando saiu essa conversa de que Gabigol poderia vir para o Morumbi, você percebeu como mudou o tom de quem estava rindo da gente até ontem? Já apareceu aquela fala atravessada de que não sei se ele teria espaço lá. Que é o clássico discurso de quem já está sentindo o golpe antes dele acontecer. Porque a verdade é simples: se o São Paulo encaixa um jogador desse calibre num projeto comandado por Crespo, vira candidato sério em todos os campeonatos que disputar. E os rivais sabem disso. E antes que alguém venha com o papo de mas ele não está no auge, é bom lembrar que muita estrela se reencontra justamente quando troca de ambiente. Quantas vezes a gente já viu jogador renascer em outro clube só por estar em um lugar onde vira centro do projeto de novo? Onde a torcida abraça e protege nos primeiros jogos. O Morumbi sabe fazer isso como poucos estádios do país. A arquibancada do São Paulo sabe acolher quem decide com raça. E Gabigol é exatamente esse perfil de jogador que a nossa torcida adora. Tem também o aspecto comercial que não pode ser ignorado. Um nome desse porte movimenta tudo. Venda de camisa dispara. Engajamento nas redes sociais explode. Patrocinadores olham com outros olhos. É um ciclo virtuoso que fortalece o clube financeiramente também. E quando você fortalece o clube financeiramente, você consegue fazer outros movimentos no mercado. Consegue segurar suas joias da base. Consegue melhorar a infraestrutura. Consegue competir de igual para igual com qualquer clube do Brasil. É assim que se constrói hegemonia. A mudança de postura também passa uma mensagem clara para os jogadores que já estão no elenco. Mostra que o clube está comprometido com a busca por títulos. Que não está satisfeito apenas em competir, mas quer vencer. E isso é combustível para qualquer atleta competitivo. Imagina você ser jogador do São Paulo e ver a diretoria fazendo esse tipo de movimento. A sensação é de valorização. De o clube está fazendo a parte dele, agora eu preciso fazer a minha. E isso cria um ambiente de cobrança mútua que é fundamental para conquistas. E vamos falar também do impacto regional. Porque quando o São Paulo se movimenta dessa forma, todo o futebol paulista sente. Os rivais ficam incomodados. A imprensa começa a falar diferente. A narrativa muda. E mudar narrativa no futebol é meio caminho andado para mudar resultados. O perfil perfeito para o palco Morumbi. Imagina o primeiro jogo dele no Morumbi. Imagina a apresentação. Imagina a quantidade de celular gravando. A galera berrando o nome. A camisa nova explodindo de venda na lojinha. Bandeirão subindo. Foguete estourando atrás do gol. Esse tipo de cena mexe até com cara que finge que não liga. E Gabigol, sendo como é, se alimenta justamente desse tipo de ambiente. Ele joga com raiva boa, ele joga com adrenalina. Quanto mais falam, mais ele quer responder dentro de campo. E para o São Paulo, que está cansado de ser tratado como um gigante adormecido, isso é ouro. O clube precisa urgentemente de um estandarte ofensivo. Alguém que carregue o peso de me dá a bola que eu resolvo. O torcedor sabe que quando o jogo aperta, tem que ter esse cara. Esse cara que bate no peito e fala: relaxa, hoje é minha. A gente teve isso em outras eras. A gente lembra como é. Faz falta. Tem gente perguntando como ficaria o clima interno com um jogador que gosta tanto dos holofotes. Mas aí é que vem um ponto importante. Crespo não tem medo de holofote. Crespo foi holofote a vida inteira. Ele jogou final continental. Jogou decisão grande de verdade. Ele sabe separar o que é ego vazio do que é personalidade vencedora. Se ele disser para o elenco, ele está aqui para ganhar, o elenco vai entender. E se ele perceber que passa do ponto, ele corta na raiz. Porque Crespo é líder. É comandante.
É quem manda no vestiário. E vamos falar de tática também. Porque não adianta ter nome grande se não tiver encaixe. E o encaixe de Gabigol no sistema de Crespo é perfeito. Crespo gosta de atacantes que pressionam, que participam, que não ficam parados esperando a bola chegar. E Gabigol é exatamente esse tipo de jogador. Ele se movimenta, ele oferece opção de passe, ele arrasta marcador, ele abre espaço. E quando ele não tem a bola, ele pressiona o zagueiro adversário. Ele incomoda. Ele faz o time adversário ter que jogar com pressa. Imagina a cena. São Paulo pressionando alto, Gabigol no encalço do zagueiro, o cara erra o passe, a bola sobra limpa para o nosso meio-campo e boom. Transição rápida. Bola na rede. É assim que Crespo gosta de jogar. É assim que o São Paulo precisa jogar. E tem mais. Gabigol é especialista em jogo grande. A gente sabe que tem jogador que empilha estatística contra time pequeno e tem jogador que cresce quando o estádio vira panela de pressão. Gabigol é jogador de palco. O São Paulo precisa de jogador de palco. O Morumbi é palco. Não tem combinação mais óbvia do que essa. É o casamento perfeito entre jogador, clube e estádio. É aquela sintonia que não precisa de muito tempo para acontecer porque é natural. Porque faz sentido. Porque é assim que as coisas deveriam ser. E quando você junta tudo isso, o perfil do jogador, o sistema do treinador, a atmosfera do estádio, a paixão da torcida, você tem a receita para algo especial. Você tem os ingredientes para construir uma era vencedora. E é exatamente isso que o torcedor tricolor está sentindo agora. A fome de vencer e o caos controlado. Sinceramente, vamos falar entre nós. Todo vestiário campeão tem conflito. Todo vestiário campeão tem faísca. Não existe elenco campeão só de bonzinho sorrindo. O que existe é elenco que se cobra e que quer ganhar sempre. O São Paulo precisa resgatar essa temperatura. A arquibancada sente falta de ver jogador incomodado com empate em casa. De ver cara que sai puto porque não fez gol. A cara fechada depois de resultado ruim faz parte da cultura vencedora. E Gabigol tem isso. Ele tem essa fome. Ele tem essa raiva competitiva. No campo, a presença de um nome como Gabigol também obriga o adversário a mudar o plano de jogo. Ele puxa dois marcadores. Ele faz o lateral segurar mais, faz o volante encurtar para proteger a área. Isso, por tabela, libera corredor para nossos meias e alas atacarem com mais liberdade. Faz a segunda bola sobrar limpa na entrada da área. E aí você tem dois problemas para o adversário resolver. Ou marca o Gabigol e deixa os outros livres, ou marca os outros e deixa o Gabigol livre. De qualquer forma, o São Paulo sai ganhando. E tem mais. Ele é especialista em jogo grande. A gente sabe que tem jogador que empilha estatística contra time pequeno e tem jogador que cresce quando o estádio vira panela de pressão. Gabigol é jogador de palco. E o Morumbi é palco. É o cenário perfeito para ele brilhar. Outra coisa que chama atenção é a possível dobradinha dele com jogadores que já estão no nosso setor ofensivo. A ideia de tabela curta, toque de primeira, infiltração rápida. Ele não é o 9 parado que só finaliza. Ele participa da construção, ele se oferece, ele cava a falta inteligente. Isso é malícia que decide campeonato. É aquele detalhe que faz a diferença entre ganhar e quase ganhar. E o São Paulo está cansado de quase. A gente quer é ganhar. A gente quer é título. A gente quer é taça levantada no Morumbi com a torcida explodindo de alegria. E vamos falar também da bola parada. Porque Gabigol é presença forte na área. Ele disputa todo lance aéreo. Ele incomoda zagueiro. Ele faz a defesa adversária ter que se preocupar com ele em cada escanteio, em cada falta lateral. E isso abre espaço para outros jogadores aparecerem. Porque enquanto dois marcadores estão grudados nele, tem alguém sobrando livre na segunda trave. E é assim que se faz gol em bola parada. É com movimentação inteligente. É com jogadores que atraem marcação. Sinceramente, quanto mais a gente analisa, mais a gente percebe que esse movimento fazenda todo o sentido. Não é capricho. Não é modinha. É necessidade tática.
É o que o São Paulo precisa para dar o salto. Para sair do meio da tabela e brigar lá em cima. E o melhor de tudo, Crespo sabe disso. Ele entende o que precisa. Ele pediu esse tipo de jogador. E quando o treinador e diretoria estão alinhados, quando todo mundo está remando para o mesmo lado, é aí que as coisas acontecem. É aí que os títulos vêm. O símbolo da reconstrução e a sintonia com Crespo. E vamos ser sinceros, a imagem do São Paulo muda também fora do gramado quando um jogador desse porte topa vir. O papo de projeto esportivo ganha corpo real, vira verdade na prática. Porque não é só salário que convence jogador grande. Jogador desse tamanho quer cenário para escrever mais capítulo da própria história. Quer lugar que valorize ele como protagonista. Quer treinador que fale a língua dele. Quer torcida que cante o nome dele. E o São Paulo tem essas 4 coisas. Tem o palco. Tem o técnico. Tem a torcida. E tem o projeto. É a combinação perfeita. O impacto psicológico nos rivais regionais também seria gigantesco. Imagina clássico contra time que gosta de se sentir dono do momento e de repente vê Gabigol entrando em campo com o escudo do São Paulo no peito. Isso mexe com vaidade. Mexe com narrativa. Futebol também é quem dita a conversa na mesa do bar naquela segunda-feira. E você sabe que se esse movimento se concretizar, o dono do debate volta a ser o tricolor. A gente volta a ser assunto. A gente volta a ser manchete. A gente volta a ser protagonista. E se você pensar friamente, Crespo é justamente o técnico ideal para blindar esse tipo de jogador. Ele não é um treinador que lava roupa suja pela imprensa. Ele resolve internamente. Ele sabe que estrela precisa ser cobrada, mas também precisa ser defendida. Isso cria um ecossistema onde um jogador temperamental não vira bomba relógio, vira arma, vira diferencial. Vira aquele cara que decide nos momentos mais importantes. E é exatamente isso que o São Paulo precisa. Não precisa de jogador bonzinho. Precisa de jogador vencedor. E tem mais. Crespo já provou que sabe lidar com grandes nomes. Ele já comandou estrelas na Europa. Ele já trabalhou com os melhores. Ele não vai se impressionar. Ele não vai ficar com medo de cobrar. Ele vai exigir o máximo. E é assim que tem que ser. Porque quando você junta um jogador faminto por títulos com um treinador exigente e uma torcida apaixonada, você tem a receita do sucesso. Você tem os ingredientes para construir algo grande. Algo que vai ser lembrado para sempre na história do clube. E olha que interessante. Esse movimento também fortalece a posição do Crespo internamente. Mostra que a diretoria confia no trabalho dele. Que está disposta a investir no projeto dele. E quando o treinador se sente respaldado, ele trabalha com mais tranquilidade. Ele pode planejar de longo prazo. Ele pode implementar suas ideias sem a pressão de resultado imediato. Ele pode construir algo sólido. E construção sólida é o que separa clube que ganha um título de clube que ganha vários títulos seguidos. Sinceramente, quanto mais a gente pensa nessa possibilidade, mais a gente percebe que fazenda todo o sentido. Não é loucura. Não é absurdo. É estratégia. É planejamento. É o São Paulo fazendo o que sempre deveria fazer. Pensando grande. O resgate do orgulho e a escolha pela ambição. Agora vamos falar de camisa, de imagem, de identidade. Você consegue imaginar Gabigol com a faixa no braço, batendo palma para a arquibancada, chamando o Morumbi para incendiar jogo travado? Você consegue imaginar a molecada imitando a comemoração dele no intervalo da escola, usando a camisa do São Paulo? Isso é construção de cultura popular. Isso coloca o São Paulo de volta no imaginário da nova geração. Porque a criançada de hoje vai lembrar que foi Gabigol que fez aquele gol no clássico. Que foi ele que decidiu aquela final. Que foi ele que fez o Morumbi tremer. O rumor também reacende uma discussão que estava meio adormecida. Até onde o São Paulo está disposto a ir para voltar ao topo? Porque um movimento dessa magnitude não é só sobre a temporada atual. É sobre reposicionar o São Paulo para os próximos anos. É como se o clube estivesse dizendo: a partir de agora, nós escolhemos o caminho da ambição.
É diferente falar em vamos brigar e falar em vamos ganhar. O torcedor percebe a diferença. E o torcedor está cansado de só brigar. A gente quer é ganhar. Outra questão importante é que jogadores desse perfil também atraem reforços secundários que vêm na esteira. Fica mais fácil convencer outras peças pontuais. Porque todo jogador quer jogar com um jogador grande. Quer aprender. Quer crescer. Quer fazer parte de algo especial. E se a gente olha friamente, Crespo tem pedido exatamente isso. Contundência ofensiva. Ele quer um time que ataque, que pressione, que finalize, que faça gol. E Gabigol é a materialização desse pedido. É a resposta perfeita para o que o técnico está pedindo. No fim das contas, tudo se cruza em um ponto só: ambição. O São Paulo está no momento em que precisa escolher se vai continuar tentando sobreviver com dignidade ou se vai voltar a morder troféu. E contratação de impacto é escolha clara. É o clube dizendo: eu quero ganhar agora. E quando um clube do tamanho do São Paulo assume esse tipo de postura, o futebol brasileiro inteiro escuta. Os rivais sentem. A imprensa nota. E o torcedor vibra. Porque é exatamente isso que a gente estava esperando. Esse rumor já mexeu com o São Paulo. E quando um rumor sozinho já consegue fazer isso, você sabe que a história está pronta para explodir. Você sabe que tem algo grande acontecendo. Você sabe que o gigante está acordando. E o mais importante, esse movimento mostra que o São Paulo aprendeu com os erros do passado. Aprendeu que não dá para esperar a hora certa para fazer movimento grande. Aprendeu que às vezes você precisa arriscar. Precisa ser ousado. Precisa ter coragem. Porque futebol é sobre momento. É sobre oportunidade. É sobre saber quando apertar o gatilho. E parece que o São Paulo finalmente entendeu que esse é o momento. Que essa é a oportunidade. Que agora é a hora de apertar o gatilho. E quando tudo isso se concretizar, porque a gente tem que acreditar que vai se concretizar, o Morumbi vai explodir. A torcida vai invadir as ruas. E o São Paulo vai mostrar para o Brasil inteiro que o gigante voltou. Que o tricolor está de volta. Que ninguém segura esse time. E aí, nação tricolor? O que você achou dessa análise completa sobre o impacto que a chegada de Gabigol causaria no São Paulo de Hernan Crespo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Você acredita que esse movimento vai se concretizar? Qual sua expectativa? Se você curtiu esse conteúdo exclusivo, não esquece de deixar aquele like maroto e compartilhar com todos os São Paulinos que você conhece. Vamos espalhar essa notícia e mostrar que a torcida tricolor está viva e pulsante. E se você ainda não é inscrito no R7 Tricolor, corre agora e aperta aquele sininho para não perder nenhuma novidade do nosso tricolor do Morumbi. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo são paulino. E para você que quer ir além e fazer parte da nossa família VIP, torna-se membro do R7 Tricolor. Clica em Seja Membro aqui embaixo e tenha acesso a conteúdos exclusivos, análises aprofundadas e muito mais. Sua participação é essencial. O R7 Tricolor é seu, é nosso, é do São Paulo. Juntos somos mais fortes. Até o próximo vídeo com mais bombas. Vamos São Paulo! Hashtag Gabigol, hashtag São Paulo, hashtag R7 Tricolor, hashtag SPFC, hashtag Crespo.